E aí, pessoal, tudo bem? Como é que foi o final de semana? Como é que está sendo essa segunda-feira? Nós estamos numa semana especial. Durante toda a semana que passou, falamos sobre meio ambiente. E o noticiaboa.com desta segunda-feira vai exatamente atrás dessas histórias de meio ambiente. Você sabia que nós temos no Maranhão uma espécie de Pantanal? Nós temos o nosso Pantanal. Quem já foi à Baixada Maranhense sabe muito bem. E o noticiaboa.com foi trilhar por aqueles caminhos, observando áreas alagadas nesse período, mas que durante um período do ano de 6 meses fica absolutamente seco. Vamos ver, por exemplo, florestas inteiras ainda preservadas. Fomos a uma propriedade na cidade de Viana, onde uma família preserva um fundo de quintal especial, que é exatamente ainda uma reserva de dezenas de pés de ipês amarelos. Nós fomos ver isso aí e fomos acompanhar também, logicamente, vários pontos do lago Acari, esse lago que agora está ainda cheio. Você forma ondas incríveis. É inacreditável imaginar que um período do ano a gente consegue caminhar, passar de carro por dentro desse lago. Mas nós vamos saber no segundo bloco do programa de hoje que eles estão querendo fazer uma mudança nesse ecossistema. E em um mês que nós estamos falando tanto sobre meio ambiente, a gente vai refletir aqui sobre: será que o pensamento do homem tem que considerar apenas o lado do dinheiro, da produção? Ou será que nós temos que fazer uma reflexão um pouco mais profunda sobre esse incrível ecossistema que acontece, que existe naquela região alagada metade do ano e seca na outra metade, que existe exatamente na Baixada Maranhense? E esse é um dos nossos temas. Logicamente que hoje nós teremos também o nosso evangelho, o nosso momento de refletir, e essa reflexão de Jesus é considerado um dos melhores, digamos, a melhor síntese daquilo que a gente poderia esperar de leis aqui na Terra. E hoje nós vamos, daqui a pouco, fazer exatamente essa reflexão de Mateus, no capítulo 5, versículos de 1 a 12. Daqui a pouco, a mensagem do Papa Francisco, que traz como tema: Jesus não é um mago, é a ternura encarnada. Porque muita gente fica pensando em Jesus, Jesus vai fazer esse ou aquele tipo de movimento, vai fazer, colocar as mãos. Não, a ternura de Jesus é o tema da conversa do Papa Francisco com a gente. Falaremos também sobre festejos de Santo Antônio, que começaram no dia 1º e vão até o dia 13 desse mês de junho. Você vai acompanhar aqui no programa também que lá em Viana eles estão importando uma juçara que foi tratada por profissionais da Embrapa, lá em Belém do Pará, e é aquelas pessoas que lembram como eram os juçarais, aquelas imensas juçareiras, imensas, de alturas enormes. Não, hoje a juçara, o pé de juçara, ele não vai além de 2,5 metros e os cachos, as pencas já estão por ali. Nós fomos por lá e visitamos um local, e você vai poder ver um pouco, pelo menos, dessas juçareiras de 2,5 metros no máximo e que já estão brotando. Dizem algumas pessoas que, na verdade, elas não têm um gosto muito apurado. Há até alguém que diga que o gosto dessa juçara, na verdade, está mais para bacaba do que para juçara. Mas esses são temas aqui dentro do noticiaboa.com. Sempre lembrando que o noticiaboa.com carece de informações que chegam por você. Veio essa dica lá dos lados de Viana, onde nós também observamos, lá em Viana, o sino recolocado no local. Aliás, a igreja passou por uma reforma e você vai acompanhar também aqui dentro do programa. A igreja está belíssima, a igreja matriz lá na cidade de Viana. Os sinos estão colocados no lugar adequado e isso é muito bom. Tudo isso a partir de agora. Mas vamos começar com aquele nosso momento de reflexão. O dia inteiro você andou de um lado para o outro, produziu, tinha contas a pagar, um monte de coisas, mas você não tira 5 minutos para Deus. Então agora, pelo menos, vamos parar para refletir sobre essa síntese que Jesus faz
e que está no Evangelho de Mateus. Vamos então parar um pouco, pare tudo que você estiver fazendo para nos acompanhar. Você que nos ouve, nos acompanha, nos assiste na TV Nazaré, ou você que nos acompanha através do seu smartphone em nossas redes sociais. Vamos ao Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ouviram? O Evangelho do dia nos leva, na verdade, a uma grande reflexão. Há uma síntese daquilo que Jesus pregou durante o tempo que esteve aqui. Só para a gente não esquecer. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Quantas vezes já aconteceu com você? Mas Jesus nos aquieta, talvez por isso, essa semana a conversa de Francisco, o Papa, com as pessoas na Praça do Vaticano tenha sido sobre essa ternura de Jesus. É Jesus que nos diz também, para a gente que às vezes quer gritar, quer brigar, quer fazer não sei o que Jesus nos diz nesse Evangelho de Mateus? Bem-aventurados os mansos, porque deles é o reino dos céus. Jesus fala também, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Será que o dia inteiro hoje, por exemplo, foi de aflição? Será que você não conseguiu, digamos, ter aquela paz tão desejada? Lembra de Jesus? Lembremos sempre de Jesus. Ele diz, eu vos dou a fé, eu vos deixo a minha fé. Ou a minha paz, não a fé, mas a paz. E nós temos fé que Ele falou tudo o que era necessário e o que era melhor para a gente. Eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz. Essa paz que nos tira desse corre-corre, dessa loucura e que nos coloca de uma forma tranquila nos braços de Deus. Essa semana também o Papa Francisco parou e a palavra é tão doce, a ternura de Jesus. Vamos acompanhar essa conversa boa do Papa Francisco com aqueles milhares de fiéis na Praça de São Pedro. Vamos acompanhar essa conversa boa com o Papa Francisco. A palavra de Deus que abbiamo ascoltato ci riconduce. A palavra de Deus que ouvimos nos conduz ao acontecimento central da fé, a vitória de Deus sobre o sofrimento e a morte. É o Evangelho da Esperança, que brota do mistério pascal de Cristo, que irradia do seu rosto, revelador de Deus Pai, consolador dos aflitos. É uma palavra que nos chama a permanecer intimamente unidos à paixão de Jesus, nosso Senhor, para que se manifeste em nós o poder da sua ressurreição. Realmente, na paixão de Cristo, temos a resposta de Deus
ao grito angustiado e às vezes indignado que a experiência do sofrimento e da morte suscita em nós. É preciso não fugir da cruz, mas permanecer lá, como fez a Virgem Mãe, que sofrendo juntamente com Jesus, recebeu a graça de esperar para além de toda a esperança. Esta foi também a experiência de Estanislau, de Jesus Maria e de Maria Isabel Hazelblad, que hoje são proclamados santos. Permaneceram intimamente unidos à paixão de Jesus, e neles se manifestou o poder da sua ressurreição. A primeira leitura e o Evangelho deste domingo nos apresentam precisamente dois sinais prodigiosos de ressurreição. O primeiro realizado pelo profeta Elias, o segundo por Jesus. Nos dois casos, os mortos são filhos ainda muito novos de mulheres viúvas, os quais são devolvidos vivos à respectiva mãe. A viúva de Sarepta, uma mulher não judia, que, no entanto, hospedara em sua casa o profeta Elias, está indignada com o profeta e com Deus porque, precisamente enquanto Elias estava lá hospedado, o bebê dela adoecera e agora expirou nos seus braços. Então Elias disse àquela mulher: "Dá-me o teu filho." Esta é uma palavra-chave. Exprime a atitude de Deus diante da nossa morte. Não diz, fica com ela, arranja-te, mas dá-me a mim. Com efeito, o profeta toma o menino e o leva para o quarto de cima e lá sozinho, em oração, luta com Deus, fazendo-lhe ver o absurdo daquela morte. E o Senhor escutou a voz de Elias, porque na realidade era ele próprio a falar e agir no profeta. Era ele que, pela boca de Elias, dissera à mulher: "Dá-me o teu filho." E agora era ele que o devolvia vivo à mãe. Desde o dia 1º que a igreja de Santo Antônio do Centro, em São Luís, faz. É uma tradicional festa que começou, os festejos que começam no dia 1º e que vão até o dia 13. Vários cantores têm participado, vários momentos. Você vai ver alguma coisa aí, algum momento dessas celebrações que estão acontecendo exatamente na igreja de Santo Antônio. Vamos ouvir um pedacinho desses momentos em que você louva duas vezes, cantando dentro da igreja, desse festejo que é bastante tradicional em São Luís do Maranhão. O seu amor, tão grande amor, Senhor, piedade. Senhor, piedade. Tem piedade, ó Senhor. Eu acho que era Santo Agostinho que nos dizia que cantar é orar duas vezes. Portanto, todos aqueles que fazem parte hoje de liturgia, que estão nos acompanhando nesse momento, cantores ou aqueles que tocam violão, seus instrumentos musicais, para louvar a todos vocês
É um prazer imenso saber que vocês não desistem disso e que vocês dão um colorido tão especial para todas as celebrações. E é bom lembrar também, a gente vai avisando desde agora, que no segundo semestre, a Fundação Dom Delgado, aqui nesse local, nesse prédio, onde funciona a TV Nazaré, nós estaremos ministrando cursos especiais tanto para sacerdotes, cursos de oratória para sacerdotes, para aqueles também que estão ligados às liturgias, para as pascons as várias paróquias espalhadas por São Luís e pelo Maranhão também. Tá certo? Faça contatos com a gente aqui na TV Nazaré. E se você tem alguma história boa para contar no noticiaboa.com, uma sugestão do seu bairro, da sua cidade, é só mandar para jornalismo.fundel@gmail.com. Nós vamos ao intervalo comercial e na volta nós vamos fazer um passeio por um verdadeiro paraíso ecológico que é Viana, na Baixada Maranhense. Nós vamos ver como é que história é essa desse dique que vem por aí, que é uma coisa de futuro ainda, o projeto ainda está sendo definido, já existe até uma verba para isso. E nós vamos saber também da Jussara, que agora, apenas 2,5 metros, já está colocando os seus frutos. Nós vamos saber depois do intervalo.